Olá, meus amigos brasileiros. Hoje nós queremos abordar um assunto aqui a respeito do desenvolvimento ou atrasamento da classe política no nosso Brasil. A satisfação e a insatisfação da maioria ou da minoria. Mas isso eu quero dar o meu ponto de vista particular, o que eu acho a respeito do nosso país, do nosso querido Brasil. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu gostaria que você, se possível, assistisse esse vídeo até o fim e depois sim você deixa aí o seu like, dislike ou você compartilha se você estiver de acordo e você simplesmente deleta se você não estiver de acordo com aquilo que for falado aqui, ok? Com essa crise brutal do capitalismo, das classes dominantes, dos burgueses aqui no nosso Brasil, e nos projetos do desmonte das políticas públicas e da violação dos nossos direitos, eu quero falar a respeito do projeto neoliberal autoritário, traz como resultado uma verdadeira tragédia social para o nosso Brasil. Olha o tamanho do abismo social que está acontecendo na história do nosso Brasil. No final de 2020, o Brasil alcançou 14 milhões de desempregados e 39,9 milhões de pessoas vivendo na miséria. Mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estão na informalidade, fazendo bico, catando papelão, vendendo água, vendendo bala, vendendo chiclete no sinaleiro. Salve-se quem puder ou morre de fome. O trabalho informal teve crescimento após o desmonte da legislação trabalhista do nosso Brasil, aprovado por um falso discurso de que era o remédio para gerar novos empregos aqui no nosso Brasil. E nós sabemos, pelo contrário, que as reformas trabalhistas das previdências apenas tornaram pior a situação do trabalhador, do pobre, e garantiu maiores e melhores margens de lucros para os empresários. Enquanto as bolsas de valores continuam crescendo em forma do capitalismo, o pobre está cada vez pior do que está acontecendo. Menos emprego, menos empresa pública, menos perspectiva e mais dificuldades para você pagar e fazer a sua alimentação no mercado. E com o fim dos R$ 600 do auxílio emergencial de 2020, o desmonte das políticas de saúde, da educação, da moradia, o aumento de custo de vida e a situação está aumentando gradativamente a cada dia que passa o preço de consumo. De acordo com os planos das Nações Unidas, o Brasil é o 7º país mais miserável do mundo. É enorme a concentração de renda. Um estudo feito pela instituição inglesa Oxfam aponta que apenas 6 pessoas no Brasil acumula um patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Ou seja, metade dos brasileiros tem juntos o mesmo valor que os 6 milionários mais ricos do Brasil. Além disso, a parcela de 1% mais rica da população concentra mais de 28% da renda. A pandemia do novo vírus que veio aí acabou provocando uma grande crise comunitária e agravou o problema político, econômico, político e social, aumentando ainda mais a desigualdade que já havia. Mais pessoas passando fome. Esse é o resultado. Meus amigos, a realidade do momento, nós temos que unir
para salvarmos vida e garantir o emprego do povo trabalhador. Sem falar do risco da pandemia, que milhões de pessoas estão desempregadas ou com trabalhos precários com baixa renda. O Estado do Paraná precisa imediatamente criar condições para criar investimento público, para garantir imediatamente recursos para a saúde e o emprego. E ainda mais urgente, meus amigos, distribuir a renda de riquezas para nós, os brasileiros. Estão arrecadando, mas não estão devolvendo para nós e para os nossos filhos. Tem que ser devolvido para nós, os trabalhadores e as trabalhadoras. A carga tributária nos trouxe a outro grande patamar de desigualdade, o qual estamos vivendo em 2022. E nós sabemos que, para combater essa desigualdade, precisamos defender a taxação das altas rendas, grandes fortunas, sistemas financeiros, altos salários, grandes heranças, aeronaves, embarcações. Isso pode ser realizado corrigidas como a taxação de lucros e dividendos das pessoas físicas detentoras de cotas e ações de empresas, e a instituições de alíquoto sobre os lucros remetido para o exterior. Ou seja, os ricos pegam o dinheiro aqui e mandam para fora, para não ter que pagar imposto. E o pobre, os recursos arrecadados com essas medidas seriam destinados ao combate à desigualdade social aqui no Brasil, em programa de geração de emprego, políticas sociais e a instituição da renda básica. Nós precisamos entender que a riqueza do Brasil é produzida por nós, os trabalhadores. O rico não trabalha. É isso que fica implícito com a crise que acontece. Mas essa riqueza precisa voltar para a nossa sociedade brasileira, na forma de direitos do nosso país. Os impostos são concentrados no consumo e não na renda. E isso faz com que, proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto e os mais ricos pagam menos impostos, porque a taxa é em cima do consumo e não da produção. Esse é um dos problemas que faz com que o Brasil seja tão desigual na classe financeira. Temos que ver imediatamente essa taxação começar de cima para baixo, dos mais ricos, os bilionários do país, que caminhamos em direção da justiça trabalhista, os acumuladores de riquezas, os banqueiros, os especuladores do mercado financeiro, os milionários, são os que menos pagam imposto, gente. Hoje no Brasil, são os que mais reclamam do Estado ser tão grande. Esses estudos das organizações dos trabalhadores e trabalhadoras da Receita Federal apontam que, se taxarmos que o Brasil abaixar a taxa dos ricos, é possível arrecadar por volta de 272 bilhões ao ano. Dinheiro necessário para investir na saúde, na educação e na moradia e no emprego e na renda familiar. As medidas paliativas e a repressão fazem parte do pacote neoliberal. De um lado, se adota políticas macroeconômicas que só pioram a condição de vida do pobre, dos trabalhadores. E do outro lado, que vem a repressão policial, que você não pode falar. Se você for reclamar da situação do Brasil, existe a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. A polícia não é para proteger o cidadão, a polícia é para proteger o interesse dos governantes do Paraná. Vocês veem quando o governo do Paraná sai passeando, a multidão que cerca ele de policiais. Aqueles policiais estão ali para proteger quem? Para proteger você ou para proteger o governo? Para proteger você ou para proteger o presidente?
Meus amigos, vamos dar as mãos, vamos entrar em contato com os líderes dos bairros, das favelas, os favelados, os negros, os desempregados, os homossexuais, aqueles que são desprezados pela sociedade podre que temos aqui no nosso Brasil. Vamos contatar essas pessoas que são de extrema inteligência, vamos formar grupos, nós abraçarmos, vamos dar as mãos para exigirmos os nossos direitos, porque a eleição está batendo na porta da sua casa e as mesmas raposas vão vir com as mesmas promessas, com as mesmas mentiras, mas para mudar isso aí não depende de mim. Sozinho eu não vou conseguir, você também não vai conseguir sozinho, mas se nós nos ajuntarmos, se nós nos agruparmos, se nós formarmos um batalhão de inconformados, criarmos um grupo de oposição contra o monopólio, contra a privatização, contra o domínio das massas, nós podemos mudar a política aqui no nosso querido e amado Brasil. Um abraço, um forte abraço a todos.